Oi pessoal, prezados irmãos e irmãs do Templo Saber, estou aqui mais uma vez no mesmo dia 25, agora estou aqui na nossa casa espiritual, hoje é quarta-feira, dia de aprendizado e desenvolvimento dos médiuns. Esperamos que neste ano de 2023 todos vocês possam vir nos ajudar, somos uma confraternização, né? Então contamos um com o outro, né? Essa é a própria lei da interdependência de Buda Shakyamuni. Então, com o segundo vídeo, eu quero dar só um pequeno recado, porque daqui a pouco a gente inicia nossas práticas espirituais exclusivas para médiuns, às quartas-feiras, às sextas-feiras a gente atende convidados, pessoas visitantes também para a nossa casa e frequentadores também. O importante é que nós estamos dando esse primeiro passo inicial, com bastante motivação positiva, de que vai beneficiar muita gente. Nós vamos percorrer, como já falei no outro vídeo, a história do templo. Quem tiver também, quem quiser agregar mais alguma informação legal, depois vocês podem colocar nos comentários desse próprio vídeo, que depois a gente vai, que os comentários o pessoal costuma ler também, né? E de repente fala, no ano tal e tal também aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? E eu acredito que vai ser muito legal. Mas assim, existe um vídeo que vai falar sobre um determinado assunto e depois vocês podem colocar os comentários, independente de ainda ser gravado, não é esse sistema de live ainda, né? E aqui estamos no espaço, que é um espaço bem acolhedor, tá? Tivemos espaços maiores, né? Que foi o primeiro espaço nosso, foi na Vila Euclides, foi fundado em 1964 o Templo do Saber, no Senhor Lindo, mais uma equipe de médiuns, o Senhor Flávio e outros, que depois a gente pode detalhar, que quem lembrar dos demais também, dos fundadores, pode também colocar nos comentários. Vai ser sempre assim, os vídeos a gente vai dar uma noção geral, porque às vezes a gente também não lembra de tudo, e vocês também vão interagir também, complementando. Os fundadores foi o seu Alindo, o seu Flávio, acredito, o seu Mantovani, e manteve mais alguns também lá, tá? E assim a gente vai construindo, tá? O importante é que todos saibam que o Templo do Saber foi fundado pelo Senhor Lindo. Ele mesmo já contou para muitas pessoas, contou para mim pessoalmente também como é que foi esse primeiro contato do Templo do Saber, que ele já desde criança já tinha dons mediúnicos. Ele nasceu na Índia, mas veio para o Brasil depois de um certo tempo, mas isso ele ainda não desenvolvia a sua mediunidade. Então chegou numa época na vida dele, ele até serviu o quartel também, no exército, né? Ele fez um ano de medicina. Aí chegou uma época da vida dele, ele mesmo estava muito assim desnorteado, né? Porque a gente que é médium, ele tinha muitas mediunidades, né? Então ele estava assim, vamos dizer assim, como a gente costuma fazer, ele estava muito perturbado, né? Estava tão assim desnorteado que ele foi lá numa praia, né? Na beira de uma praia, para cometer alguma besteira. Sabe como é que é, né? A pessoa quando fica assim totalmente... E foi nesse momento, antes de ele cometer uma besteira, né, maior, né, até perder a própria vida, apareceu o seu mentor, que é Jamai. E Jamai apareceu para ele e falou: não, você tem uma missão, você tem um caminho, né, e você vai seguir esse caminho. Então foi aquele que foi o divisor de águas na vida do nosso mestre, seu Arlindo, né? Então daí para lá que ele começou a sua vida espiritual. Então, o importante de tudo é a gente começar isso, tá? Começar isso, dar um pontapé inicial. O seu Arlindo depois ele morava em Atibaia, ele morava em Atibaia, e lá em Atibaia ele
já estava praticando a mediunidade, curando muitas pessoas, segundo informações dos mais antigos, tá? Isso por volta, no início dos anos 60. Aí um pessoal de São Bernardo descobriu que esse senhor indiano estava com uma corrente espiritual um pouco diferente. Foram lá para Atibaia também ver que ele curava e convidaram ele para abrir uma casa aqui em São Bernardo do Campo. E ele de pronto aceitou. Aí que foi o início do Templo do Saber em São Bernardo do Campo. Eles resolveram fundar um centro espírita de acordo com os padrões kardecistas, né, através de um estatuto normal, mas só que surgiu um pequeno probleminha, que aqui no Templo do Saber, vocês podem ver até aqui o nosso patrono, nós acreditamos em Jesus Cristo, mas Buda também é o patrono da casa, né? Então nós cultuamos tanto a filosofia oriental quanto a filosofia ocidental. E dentro dos estatutos do espiritismo kardecista não estava dentro dos parâmetros deles, que é o espiritismo, né, kardecista é estritamente cristão, a doutrina é estritamente cristã, sem problema nenhum. Então não foi aceito. Então o Templo do Saber começou então como uma entidade espiritualista independente, que se chamava Centro Espírita Oriental União e Caridade, tá? Foi assim o começo do Templo do Saber nos anos 60. Então eles fundaram em 1964, em julho de 1964, o Templo do Saber. Essa primeira sede foi na Vila Euclides. Essa sede, o prédio existe até hoje. Ela ficou lá até por volta dos anos 80, da década de 80, né? Então foi uma época de muita efervescência, assim, de atividades espirituais, uma corrente de médiuns enormes, que todos usavam trajes indianos, com turbante de várias cores, né? Tinha branco, tinha lilás, tinha azul, tinha verde, tinha vermelho, tinha amarelo, né? E então foi a época do auge, né, do Templo do Saber, de atividades espirituais, com base nas correntes espirituais, né, comandadas por Jamai, Yaksan e outras entidades espirituais. Mas, logicamente, depois a gente mudou de sede para o bairro do Planalto, nos anos 80, e ficou até 1989. E depois nós vamos colocar algumas fotos para vocês, para ficar registrado. Isso serve para todos que já eram antigos, como um lembrete, uma memória disso aí, né? Mas os anos 80 também, que foi na rua Mateus Funes da Arena, no bairro do Planalto, também em São Bernardo do Campo, foram anos também de muita prática espiritual, muita caridade, muitas curas, graças a toda a equipe de médium e a corrente espiritual, comandadas pelo seu Arlindo, né? Mas, naturalmente, cada um tem um karma, né? Depois o seu Arlindo, que tinha mais de 60 e poucos anos de idade, no ano de 1989, ele veio a falecer. Mas ele deixou... Depois a gente vai continuar no outro vídeo, tá? A outra fase do Templo do Saber. Mas ele deixou uma gama de conhecimento enorme para todos os médiuns daquela época, de aprendizado para todos nós, para a vida toda, tanto que até hoje, né? Então, foi uma coisa muito bonita e auspiciosa, que isso requer um outro dia, um outro momento, para a gente explicar qual foi todo o legado que o nosso mestre, seu Arlindo, deixou para todos nós. E graças a ele e às entidades da casa, estamos aqui até hoje, praticamente 7 anos depois, tá? Então, essa é a primeira mensagem, o primeiro oi, né? Que a gente está falando sobre o Templo do Saber. E é uma coisa a gente fala com muita alegria no coração, porque independente das pessoas que vêm, que vão, dos médiuns que vieram, que partiram, estamos todos numa corrente de fé,
acreditando nos mestres Buda, no mestre Jesus, em Krishna, que todos são grandes mestres. E com certeza, depois a gente vai falar melhor de cada um deles, tá? Meu muito obrigado a todos vocês. O que eu desejo é que todos sejam felizes e que Deus, Buda, Jesus esteja com todos vocês, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado.